O empate contra o Palmeiras encerrou uma série de 4 jogos do São Paulo em um intervalo de 8 dias. O volante Alisson do São Paulo criticou o calendário do futebol brasileiro e afirmou que a equipe de São Paulo não tem tempo para treinar. A equipe de Zubeldia não joga no Morumbi desde o último dia 5, quando goleou o Mirassol por 4-1. Desde então, o time visitou o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e mandou 2 jogos no Mané Garrincha em Brasília e jogou o Choque Rei no Allianz Parque. A gente tem que pensar em voltar a jogar na nossa casa. Já tem um tempo que a gente não joga ali ao lado da nossa torcida. Também temos que dar uma resposta para nós, porque a gente sabe o quanto foi difícil essa semana para a gente. Infelizmente, a gente entende a cobrança. A gente não tem tempo para treinar. Você joga segunda, joga quinta, e são situações que às vezes atrapalham a equipe, não somente o São Paulo, mas todas as equipes do Brasil. Não vejo uma equipe que esteja sobrando no futebol. A gente fica chateado porque não tem esse tempo, até pela questão do professor querer colocar algo em prática e não dá tempo. A gente chegou de uma viagem de Brasília depois dos resultados que tivemos lá com o treino no sábado, e mesmo assim não tem como fazer muita coisa porque já tem que jogar contra o Palmeiras, afirmou Alisson. O time São Paulino somou apenas 3 pontos de 12 disputados no período longe de casa. Além do empate contra o Palmeiras, a equipe também empatou contra o Velo Clube Inter de Limeira e perdeu para o Red Bull Bragantino. Apesar disso, o São Paulo conquistou a vaga para as quartas de final e agora busca se manter na primeira colocação do Grupo C. Sem dúvida nenhuma, valorizar a equipe que entrou hoje. A gente vem de uma sequência bastante cansativa, não somente físico, mas também emocional pelos resultados que a gente queria e não aconteceram. Valorizar a equipe pela postura que tivemos. Não é fácil jogar aqui contra o Palmeiras, é uma equipe difícil, tem a questão do campo, então envolve muitas coisas. A gente veio com o objetivo de conquistar os 3 pontos, para que a gente pudesse, com esse jogo a menos que tínhamos, poder se distanciar um pouco do Novo Horizontino, para conquistar nosso segundo objetivo, que é se classificar em primeiro no nosso grupo, finalizou Alisson. O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no Esteira Barra Funda após o empate sem gols contra o Palmeiras no último domingo no Allianz Parque pelo Paulistão. A primeira atividade da semana não contou com o elenco completo. Os titulares no Choque Rei foram liberados e se reapresentarão somente nesta terça-feira. Já o restante do elenco trabalhou sob o comando de Zubeldia. Para completar a atividade, alguns meninos do Sub-17 do São Paulo estiveram no Esteira Barra Funda. A prática tem sido rotineira quando o elenco do São Paulo é dividido, geralmente no dia seguinte das partidas. Classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo deverá entrar em campo na próxima quarta-feira contra a Ponte com um time alternativo, já que Zubeldia vem utilizando os principais nomes do elenco há 3 rodadas consecutivas. Lucas e Oscar, porém, têm boas chances de ficarem como titulares na próxima quarta-feira contra a Ponte, já que começaram no banco de reservas contra o Palmeiras pelo grande desgaste acumulado nas últimas partidas. O São Paulo ainda fará mais um treino nesta terça-feira com todo o elenco à disposição antes de encerrar sua preparação para o penúltimo compromisso da primeira fase do Paulistão. O técnico Zubeldia fez questão de se posicionar sobre os rumores de uma possível saída do zagueiro Sabino de São Paulo. O jogador estava no radar do Vitória, mas se depender do técnico argentino, ele não vai deixar o São Paulo. Sabino está louco, já não temos muitos jogadores, agora querem tirar o Sabino. Vocês viram a quantidade de jogadores que saíram do clube, querem me tirar mais um, questionou Zubeldia. Aos olhos da comissão técnica do São Paulo, Sabino é o jogador com mais qualidade técnica para a construção de jogadas desde a defesa. Justamente por isso, ele foi titular em 5 jogos na atual temporada.
se tornando uma das primeiras escolhas de Zubeldia. O Sabino sabe da importância que ele tem, é um exemplo para todos nós. Um jogador que ficou no São Paulo à prova, veio do esporte, que conquistou acesso. É um exemplo, o Sabino tem que seguir, disse.